Neste exercício, nós vamos verificar se o conjunto V dado por polinômios de grau não superior a 3, com a propriedade de que A0 mais A1 mais A2 mais A3 é igual a zero, se este conjunto é um subespaço dos polinômios de grau menor ou igual a 3. Nesse caso, temos que verificar três condições: se o vetor 0 pertence a esse conjunto e se ocorre o fechamento das operações de soma e de multiplicação por escalar. Observe inicialmente que A0 mais A1 mais A2 mais A3 igual a zero significa que a soma dos coeficientes é nula. Isso significa que para um elemento pertencer a este conjunto V, essa propriedade deve ser satisfeita. Assim sendo, 0 pertence ao conjunto V? Primeiro, quem é o vetor 0? O vetor 0 é um polinômio identicamente nulo, dado por 0 mais 0x mais 0x ao quadrado mais 0x ao cubo. Observe que neste caso, os coeficientes são 0, 0, 0 e 0. Ou seja, a soma dos coeficientes é nula. Neste caso, A0 é igual a 0, A1 é igual a 0, etc. E sendo assim, quando somarmos os coeficientes, esse total é zero. E, portanto, o vetor 0 pertence ao conjunto V. Passamos adiante para o fechamento da operação de soma. Será que isto ocorre no conjunto V? Bom, para isto, considere dois vetores desse conjunto V. Vamos chamar de U e V. U é igual a um polinômio A0 mais A1, x mais A2x ao quadrado mais A3x ao cubo. E o vetor V é o vetor B0, B1x, B2x ao quadrado mais B3x ao cubo. Portanto, nós temos as seguintes propriedades, né? Por estes elementos pertencerem ao conjunto V, a soma dos seus coeficientes é nula. Quanto vale a soma dos vetores? A soma dos vetores U mais V é dado pelos coeficientes A0 mais B0 mais A1x com B1x resulta em A1 mais B1 que multiplica x. E assim sucessivamente, A2 mais B2x ao quadrado, A3 mais B3x ao cubo. Esse é o polinômio U mais V. Para este polinômio, a soma dos coeficientes é nula. E vamos fazer essa soma, então, A0 mais B0, mais A1 mais B1, etc. E analisar se esta soma também é nula. Olha, vamos reorganizar esses termos, colocando A0 mais A1 mais A2 e mais A3 juntos, assim como os coeficientes B, B0 mais B1 mais B2 mais B3. Desta forma, observamos que esta quantidade é igual a zero e esta quantidade também é igual a zero, porque estas são as propriedades dos vetores U e V. E, portanto, a soma dos coeficientes resulta, sim, em zero. Consequentemente, o vetor U mais V pertence ao conjunto V. A última propriedade que deve ser verificada para que esse conjunto forme um subespaço vetorial é a multiplicação por escalar. Para isto, vamos considerar um vetor U no conjunto V e um escalar, um número alfa, número real. Como o vetor U pertence ao conjunto V, nós sabemos que a propriedade dele, se eu chamá-lo de A0 mais A1, etc., a propriedade é que a soma dos seus coeficientes é nula. Portanto, qual é o resultado de alfa vezes o vetor U? Alfa vezes o vetor U é alfa vezes os coeficientes, A0, A1, A2 e A3. Fica assim, A0 vezes alfa, ou alfa A0, alfa A1x, alfa A2x ao quadrado e alfa A3x ao cubo. Estes são os novos coeficientes. Será que a soma deles é nula? Quer dizer, quanto vale alfa 0 mais alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3? Colocando alfa em evidência,
observamos rapidamente que sim, a soma dos coeficientes desse caso também é nula, já que alfa vezes A0 mais A1 mais A2 mais A3 é igual a alfa vezes 0, que é igual a 0. E, consequentemente, alfa vezes U também pertence ao conjunto V. Finalmente, nós temos a seguinte situação. Nós temos o vetor nulo pertencente ao conjunto, nós temos que a soma pertence ao conjunto e a multiplicação por escalar pertence ao conjunto. Concluindo que sim, este conjunto V forma um subespaço vetorial dos polinômios de grau não superior a 3.